Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes. Meu nome é Marcelo, sou um dos integrantes do Viagens Históricas. Nosso episódio de hoje é com o professor Walter Sola, se não um dos mais famosos, né, um dos mais famosos comunicadores, professores, né, na área de história. Ele ensina para milhões de pessoas, né, através do YouTube, mas também agora ele está em outras redes sociais, né? A formação dele se formou como bacharel e licenciado em História pela USP, co-criador do projeto Se Liga Nessa História, né, em números no YouTube, conta com mais de 1.500.000 inscritos, e ele tem publicado o livro Se Liga Nessa História do Brasil, né, pela editora Planeta. Desde já eu agradeço muito, professor, pelo aceite, né, da nossa conversa. E para compor a nossa conversa, a gente tem também a nossa viajante, a integrante do Viagens Históricas, Mariana. Olá, viajantes, eu me chamo Mariana. Gostaria de agradecer a audiência. Hoje temos como convidado o professor e youtuber Walter Sola, e para mim é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite do nosso podcast. E para começarmos os trabalhos, professor Walter, você poderia se apresentar e falar um pouco da sua trajetória até aqui, por favor? Tentar resumir. Obrigado pelo convite. Oi para todas as pessoas aí que querem aprender um pouquinho. Eu me chamo Walter Sola, sou professor de História, sou filho de borracheiro, de uma mãe que trabalha em vários turnos e não recebe por todos eles. Vocês sabem como é que funciona a vida no Brasil. Estudei a vida inteira em escola pública e tive muita alegria, muita felicidade de ter estudado História na USP. Hoje eu estudo Educomunicação também na USP e, nossa, como hoje eu percebo como fez falta entender um pouco melhor de comunicação para complementar os conhecimentos pedagógicos. Então, a gente vai falar um pouco de história, vai falar um pouco de educomunicação, da relação entre educação e comunicação e o nosso contexto atual brasileiro todo. E, além de ter estudado na USP, eu tive também o prazer de fazer algumas viagens a trabalho, e através dessas viagens eu pude conhecer um pouquinho o Brasil, um pouquinho a América Latina. Então, eu não me coloco como um grande especialista de nenhum tema, mas, sem dúvida, uma pessoa esforçada que vive e respira história e comunicação, e vou ajudar da forma que eu puder para que todas as pessoas possam não só aprender, mas também, quem quiser, quem tiver interesse em trabalhar com esses assuntos, nesses terrenos, que sejam pessoas bem-vindas, porque a gente precisa de muita força mesmo para poder fazer a nossa educação melhorar. Eu aprendi nesses anos aí de estudo que é só com muito trabalho coletivo, sabe? Por mais que uma pessoa só se requebre toda, se esforce muito, coletivamente, acho que a gente consegue ter um potencial muito maior, um alcance muito maior. Muito bom, professor Walter. Então, como você falou, né, você se identifica, para além de professor, um educomunicador. Queria que você explicasse para a gente qual o sentido, né, dessa denominação, né? Pois é, educomunicação, esse termo, ele é recente, ele existe há mais ou menos 20 anos, o que, para um setor, assim, epistemológico, né, do setor da construção do conhecimento científico, a gente está falando de uma área do conhecimento muito nova, muito recente. Mas ela se utiliza de valores já muito antigos. Então, eu sou apenas um estudante de segundo ano ou quarto semestre de graduação de educomunicação. Então, longe de ser um porta-voz desse setor, eu vou falar um pouquinho que eu sei, né? Um grande livrinho aí que nos ajuda é o Educomunicação, do Smart Oliveira Soares. Ele basicamente conceitua para a gente educomunicação, e eu vou falar por cima sobre esse paradigma. Aparentemente, a educomunicação ela é mais do que uma soma entre comunicação e educação. A gente traz valores da educação, mas prestando atenção exatamente na complexidade que é a junção dessas áreas. Então, a gente parte de um princípio de horizontalidade, de um princípio de comunicação não violenta, uma comunicação afetiva e acolhedora, e é muito importante que a gente
consiga respeitar e valorizar, assim como uma educadora chamada Vera Lúcia Candal, ela fala que a diferença tem que ser transformada numa vantagem pedagógica. Então, a comunicação, ela traz um pouco de sensibilidade para a educação, que parece até ser óbvio que dentro da educação tem que ter sensibilidade. Mas, na prática, a própria instituição, nosso próprio cotidiano, ele faz com que nem sempre a gente pratique a educação como a gente mesmo idealiza. Então, a educomunicação, ela vem num sentido prático, de ação conjunta, né? Então, educar, a gente brinca que é educar com. Educomunicação você não faz sozinho, né? Então, esse processo de educação, a gente, apesar de as teorias já existirem, a gente já saber como educar melhor, a gente sabe que na prática a gente tem alguns desafios, e a educomunicação vem para enfrentar esses desafios e conseguir, de fato, avançar nas ideias de comunicação, né? Então, ainda que a gente tenha teorias lindas e maravilhosas, na prática, a gente sabe, quem trabalha na sala de aula, sabe que o decorrer do dia a dia, o cotidiano da sala de aula é tudo menos o que a gente idealiza, né? Nós chegamos dentro da sala de aula, né, com uma perspectiva, uma proposta, e aí lá você vai ver o que é que acontece. É uma caixinha de surpresa a sala de aula. Porque cada aluno chega com um contexto diferente, com um ânimo diferente. Cada E aí um tem um lugar diferente, cada um mora num CEP diferente, carrega um fenótipo diferente, que na sociedade brasileira o fenótipo significa muito mais do que deveria significar. Então, é um conjunto de desafios. Acho que para ser educador no Brasil, o primeiro impacto é lidar com a realidade, né? Como ela é, né? Quando a gente sai do curso de História, né, a primeira surpresa é você ir para o chão da escola e se deparar com a realidade. Você não vai ter os meios necessários para trabalhar, os alunos não têm atenção. Então, é uma caixinha de surpresas. Pois transcende muito as teorias pedagógicas de ensino de história em si, né? Com todo respeito a todas as pessoas que nos ajudaram com grandes teorias, como a Circe Bittencourt e tudo, a gente se depara com uma questão fisiológica, né? A gente se depara com sono, fome, cansaço, né? A gente se depara com questões psicológicas, familiares todas. Então, e para enfrentar esse mundo que a gente não domina, a gente não controla, a educomunicação tem um papel muito incrível, sabe? Porque quando eu aprendi história, eu falei assim, beleza, agora eu sei história, eu sei como ensinar história, então vou fazer acontecer e o Brasil vai mudar. Agora o Brasil vai ser outro. E aí você percebe que sem técnicas de comunicação, você não consegue criar vínculo com as pessoas. E o vínculo, sem vínculo, educar é muito difícil num país tão passional, né? Então, é através da comunicação, é através do ouvir, é através do trocar, que a gente realmente consegue desenvolver um espaço particular, né? É através da comunicação que eu consigo entender com quem que eu estou lidando ali, sabe? Porque hoje mesmo eu dei uma aula voluntária. E eu posso ter trazido o roteiro pronto, né? Eu posso ter trazido todos os temas na minha cabeça, mas se eu não sei com quem eu estou falando, a minha linguagem não vai ser perfeitamente adequada, né? Vai ser difícil criar uma sinergia entre quem aprende e quem ensina se a gente não se conhece, sabe? A gente, às vezes, tenta esquecer o quão humano nós somos, né? E se for para transferir conhecimento de forma fria, para isso já existe, né? Já existe a internet, os bancos de dados todos, né? Então, professor, tendo em vista que nosso principal público é de historiadoras e historiadores em formação, gostaríamos de saber quais desafios você encontrou quando ingressou como professor e quais desafios você encontra hoje na profissão, principalmente com as mudanças que a sociedade vem enfrentando. Nossa, que pergunta séria, porque são alguns exemplos, né? Eu vou tentar fazer um recorte. Então, por exemplo, eu estava dando aula com 23 anos de idade, recém-formado, e um pai de um aluno me ameaçou de morte, porque eu falei para ele que o Brasil já teve problemas na sua história, né?
Como assim o Brasil já teve problemas na sua história, né? O pai daquele garoto não aceitou essa realidade. Então, o professor é o cara que no Brasil é ameaçado de morte, é a pessoa que é ameaçada de morte. É um desafio ensinar sendo ameaçado. É um desafio ensinar não sendo minimamente reconhecido pelos pais, mães, pelas pessoas tutoras de quem a gente está ensinando. Então, às vezes bate uma crise de o que eu estou fazendo aqui, né? Se as pessoas que estão me ouvindo não confiam nem em mim, nem na minha área do conhecimento que eu estudo, nossa, o quão distante nós estamos de abrir realmente uma comunicação verdadeira, né? Existem várias formas de comunicação, né? Uma comunicação verdadeira e uma comunicação superficial, assim, vazia, né? Então, são muitos desafios. Para todas as pessoas que forem entrar nesse ramo, os desafios virão, mas eu não sei se eu vou romantizar a dificuldade, mas eu acredito que a partir da dificuldade a gente se fortalece. Seria melhor não ter essas dificuldades, mas a realidade que a gente tem é com elas. Então, ao menos que a gente possa se fortalecer, já que a nossa realidade vai trazer dificuldades várias. Então, o não reconhecimento vai muito além de um salário baixo, mas ele tem tudo a ver com um salário baixo também, porque é muito difícil nessa sociedade do consumo. Como é que você vai valorizar uma pessoa que não tem poder de compra? A gente valoriza quem tem poder de compra. Então, tá ligado, né? O reconhecimento do professor tá ligado com a questão econômica, financeira, salarial, mas ela vai além, né? Ela vai além. Então, a questão do reconhecimento, ela é vital. Eu acredito que o maior desafio de uma pessoa professora é a questão de não ser reconhecido e continuar se motivando a estudar, porque quando você vira educador, professor, você não vai parar de estudar nunca, você não vai parar de ler nunca, sabe? Aqui o custo-benefício é muito ardido. Eu acho que o custo-benefício de quem quer trabalhar com esse setor é muito ardido. Mas eu vou falar por mim, assim, eu sou viciado nisso, eu não consigo parar de trabalhar e de viver isso. Então, com a dificuldade que for, eu não vou parar, e a gente acha que não vai parar. Mas as dificuldades são várias. Parte do reconhecimento, parte da necessidade de estudar, parte de que a gente, na prática, tem menos tempo do que outros trabalhos mais reconhecidos. Porque você não vai receber a cada livro que lê, você não vai receber por prova corrigida, certo? Então, existem trabalhos não pagos na vida de educadores. Então, existe uma questão de dignidade mesmo, uma questão de cidadania, sabe? Acho que o Brasil está muito distante, muito distante de alcançar uma educação que a gente possa se orgulhar, ainda que a gente tenha práticas educativas de valor todos os dias. Então, ao mesmo tempo, olha que dicotomia, né? Ao mesmo tempo, a gente tem muito para se orgulhar, porque todos os educadores sobreviverem nessas condições é motivo de orgulho também. Professor Walter, você falou em reconhecimento, né? Você é muito reconhecido, né, pela sua didática, né? Eu acho que é impossível se referir ao senhor Desculpa te não... interromper, eu queria que todo mundo tivesse reconhecimento, sabe? Eu consegui um reconhecimento individual muito legal. É muito bom receber mensagens de carinho. É muito importante receber mensagens de carinho. Me anima toda vez que eu leio uma mensagem positiva. Eu queria que todas as pessoas que trabalhassem com educação recebessem isso também, sentissem na pele esse valor que a gente tem, sabe? Desculpa. Não, tranquilo. É uma didática que você tem essa capacidade, né, de fazer, assim, a galera, né, que lhe assiste a ter gosto, né, ter gosto por aprender. Eu queria saber de você, como você conseguiu ter essa habilidade, né, a gente pode referir como uma habilidade que, assim, existem professores que não têm tanto, né, outros professores que têm mais, sabe? Eu queria que você falasse isso. Isso é muito louco falar, tá? Porque são muitas habilidades diferentes. Eu estou estudando de novo na Universidade de São Paulo, considerada uma das grandes universidades que a gente tem no nosso país. E não necessariamente os professores são super habilidosos em se comunicar. Não necessariamente, sabe? Eles são hiper habilidosos em adquirir conhecimento. Nem sempre a didática é uma parada. Então, a pessoa pode ter vários conhecimentos teóricos,
mas a didática, ela trabalha com qual é a melhor maneira de transferir esse conhecimento, da gente produzir junto esse conhecimento. E quebrar a cabeça em relação a isso é muito legal, é muito gostoso, muito desafiador também. Então, como é que faz, né? Cada pessoa vai ter um jeito diferente. Eu acho que a gente não precisa ficar se copiando. Eu acho que tem pessoas diferentes e elas são habilidosas de maneira diferente. Eu acho que está tudo bem de ter a pessoa que quer... Tem professores que são mais tímidos. Tem professores que são mais animados. Tem professores que são mais sérios. Então, acho que está legal da gente, cada um de um jeito, sabe? Acho que uma forma de ensinar não substitui a outra. Eu utilizei, na minha prática pedagógica, eu utilizei muito a ideia de animação, porque na minha vivência eu percebia que as aulas de história, para quem não gosta de história, são aulas que podem vir a dar sono. Então, do meu ponto de vista, a questão de ser anti-sono é vital. Então, do meu ponto de vista, uma aula, para ser legal, se ela me gerar sono, ela cai no meu conceito. Isso é um critério particular, tá? Então, quando eu vou compor um roteiro, ou quando eu vou roteirizar quando eu vou construir uma aula, planejar uma aula, eu penso em tentar deixar essa aula o mais animada possível, seja com recursos teatrais, musicais, seja com a linguagem, modular a voz. Então, tem aula que você percebe que o professor utiliza uma modulação de voz com pouca variação. Depois de 30 minutos, você começa a ter sono, e você nem sabe mais se você está no começo ou no final da aula. Agora, se você falar e utilizar pausas, e descer a voz, e de repente você fala, então você vai construindo uma história ali. Você vai construindo como se fosse um curta-metragem ali daquele momento, sabe? Então eu gosto muito dessa relação com o cinema, com o audiovisual, com a narrativa, sabe? Porque a nossa vida é uma narrativa. Então, quando a gente fala de uma vida do passado como se a gente não estivesse falando da gente mesmo, a gente está se distanciando e está deixando a história mais monótona, mais borocochô. Então, eu gosto muito da ideia da energia, e gosto muito da ideia da narrativa, e gosto também de fazer pontes com o passado para a gente perceber que até as pessoas que nos parecem muito diferentes não são tão diferentes assim, tinham alguns medos que a gente tem também. Eu gosto muito dessa coisa das emoções também, porque o tempo passa e muitas regras mudam, a nossa linguagem muda, mas alguns sentimentos, eles são muito antigos, né? O sentimento do medo, o sentimento do desejo, então, o sentimento do sonho. Então, brincar também com esses sentimentos humanos, eu acho que nos deixa mais perto de temas que aparentemente são distantes da nossa realidade. Eu falo pra caramba, tá? Nossa. Percebeu, né? Excelente. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente não tem esse tipo de preparação, né? Da entonação da voz, dessas pausas, de você precisa respirar. Na nossa carreira formal, a gente não costuma ter técnicas de oralidade, assim, né? Exato. Eu fiz algumas oficinas aí que tá, são muitos privilégios, acessos também, tudo é acesso, cara. Eu tive acesso, como eu comecei um canal do YouTube, quando o YouTube estava crescendo, eu tive acesso a oficinas gratuitas. Então, tudo também é essa coisa do contato, de você se envolver, ficar bem antenado aí para aumentar o máximo possível o acesso a oficinas e formas da gente se aprimorar mesmo. E é infinito, né? É infinito. Sim. Nossa, seria muito legal, né? O professor passar por essa formação, porque aí as aulas dele seriam interessantes para os alunos, porque já são pessoas que, como a gente falou no início, têm toda uma trajetória até chegar na escola, tem uma carga. E aí ele chega na escola com aquilo e o professor instiga ele a estudar, né? A ter uma coisa interessante para ele focar e tirar aqueles pensamentos que ele já trouxe de casa, seria excelente. Facilitaria muito o nosso trabalho também. E voltando, professor, dado que a sociedade está cada vez mais dependente da tecnologia e havendo a incrível oportunidade, né, de conversar com um youtuber de sucesso na área da educação, queríamos saber, em sua opinião, né, quais são as oportunidades de uma educação cada vez mais mediada por suportes e plataformas digitais. O universo se abriu, né? Mas esse tema é muito complexo. Eu perguntei para pessoas que eu dou aula presencialmente.
Perguntei para assim, vocês preferem uma apresentação, um PPT, assim, né? Um slide, ou vocês preferem que eu escreva na lousa? E essas pessoas em particular disseram, a gente prefere que você escreva na lousa. Quando eu cresci, tudo o que eu queria era sair da lousa. Eu construí o meu projeto pedagógico em cima desse afastamento da lousa. E hoje existe esse recuo para a lousa. Então, vê que esse movimento tecnológico, ele não é linear. Não é porque a tecnologia está aí que ela é melhor do que a tecnologia anterior. Não é uma regra. E o mesmo vale do pensamento inverso. Então, chegou uma tecnologia nova, vale a pena observarmos, vale a pena analisarmos. Será que isso nos é útil ou não? Então, essa brincadeira começou e não vai parar. Não vai parar mais. Então, a cada tecnologia nova, a gente fala, nossa, isso vem ou isso não vem? Essa ferramenta, esse app, esse dispositivo, ele vai entrar, ele não vai entrar? E aí, realmente, abre um universo de possibilidade. Porque, por exemplo, para a história, o audiovisual ajuda muito. Porque história envolve narrativa. E o audiovisual, através do cinema, ele nos trouxe, assim, uma das grandes artes da humanidade. Uma das grandes formas da gente se entreter e aprender. Então, contar história num vídeo é muito legal, é muito bacana. Dá para você se caracterizar, dá para você brincar com música, dá para você brincar com puro corte, com edição, né? Então, dá para você brincar muito. Então, é uma possibilidade... Existem 1000 possibilidades dentro de cada ferramenta que a gente possa usar. Mas o que eu gostaria de passar como mensagem é exatamente a gente focar no nosso objetivo. Se o nosso objetivo é ensinar melhor, não necessariamente, se eu colocar 1000 luzes ao meu redor, eu estou ensinando melhor. Então, o Paulo Freire era um gênio e não necessariamente ele não tinha um perfil no Instagram. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que dá para fazer de jeitos fora do hegemônico. Eu acho que dá para fazer. Tem aulas tradicionais que são maravilhosas e vão continuar sendo maravilhosas. O que eu queria passar era isso, que mesmo que eu trabalhe com tecnologia, que eu ame trabalhar com tecnologia, eu não acho que a gente tem que fazer uma hierarquização, não acho que a gente tem que fazer um ranking. Qual é a melhor forma de ensinar? Com esse computador é a melhor forma. Sem esse computador, já não sei. Com o projetor é melhor. Sem, já não sei. Depende muito do que eu estou querendo, onde eu quero chegar. Então, parte muito desse objetivo. Para a história, para contar uma narrativa, para envolver pessoas, é fantástico, porque eu posso envolver as pessoas na produção, na revivência daquela brincadeira. Eu posso fazer um estudante se transformar num ator e reviver a crise do Brasil de 1954. Então, assim, são recursos infinitos mesmo. Eu amo os recursos, que venham cada vez mais, mas a gente não pode ser dominado por uma falsa ideia de que o recurso é mais importante do que o nosso objetivo. Nosso objetivo tem que ser a prioridade. E aí, a partir desse objetivo, você vê, a tecnologia te soma, te subtrai. Não acho que é só soma, nem só subtração. Muito bom, professor Walter. Inclusive, não sei se você tem acompanhado algumas notícias nos últimos dias, tem se discutido a questão dos celulares em sala de aula. Pois é. Polemicaço, né, cara? Eu não tenho... Olha, eu acho muito complicado você fazer uma lei que atenda 200 milhões de seres humanos diferentes, cara. Então, assim, algum lado vai ficar ruim nessa história, né? Porque eu gosto muito de uma pessoa ter a liberdade de utilizar o seu celular, sendo ele um anexo da nossa vida hoje. Se algum familiar nosso precisa da nossa ajuda, é através do celular que a gente vai saber. Então, assim, antigamente, e eu sou da época que não havia celulares nas escolas, as notícias chegavam a partir de um recado de alguma pessoa funcionária da escola. Né? A pessoa abria a sala e avisava que um parente, um ente querido de alguém tinha falecido. Era uma cena bastante horrível. Assim, era uma cena bem deprimente. Assim, as pessoas eram super... não havia muita privacidade em relação a isso, sabe?
Quando o aviso ruim vinha. Então, puxa vida, que complexo, né? Vamos ver, vamos ver. Não tenho uma opinião formada, eu espero que a sociedade possa discutir isso, né? Que a lei não venha só de cima para baixo sem a gente interagir, conversar sobre o que é melhor e o que não é, né? Mas se essa lei está vindo, eu acho que está havendo algum lance, né? Nosso modelo de educação está envelhecido. A gente colocar 40 pessoas ou mais na frente de um ser humano, acho que o que mais eu acho que a gente tem que gastar tempo conversando não é nem sobre o celular, é sobre todo o modelo. E aí, gente, é isso mesmo? É 40 pessoas na frente de uma? É isso, sabe? Porque o celular ou não, com todo respeito, eu acho que ele parece uma questão menos vital do que a própria arquitetura da escola, sabe? Puxa vida, a gente estuda em cada cadeia. E aí eu nem sei se o celular é realmente o, sabe, sei lá. Sabe, se a merenda tá azeda, porra, primeiro tem que dar uma olhada nessa merenda aí. Então são várias questões, elas se sobrepõem, né? Por isso que é difícil trabalhar com educação, porque a questão da arquitetura dos prédios é muito importante, mas não quer dizer que a questão dos celulares também não seja. Então, às vezes, parece que uma coisa quer dizer que a outra não vale, quando na verdade tudo vale, tudo está junto, imbricado. Por isso que a gente tem que conversar, porque o que um não percebe, o outro percebe, né? É no coletivo que a gente se percebe. Você faz colocações muito certeiras, professor. É incrível, assim, a gente fica um tanto estarrecido, né, quando a gente vê essas notícias, né? E é exatamente isso, essa ideia de que são decisões tomadas de cima para baixo, não é? Não há, muitas vezes, Agora é proibido, agora não é. E você fica, meu Deus do céu, eu sou um criminoso agora ou não sou? Você não sabe mais, né? é um tanto, a, a gente fica um tanto atarantado, né, com isso, né, com essas decisões. Tem E, BNCC, e aplica ou não aplica, e pode falar de temas polêmicos ou não pode. Quer dizer, se não pode falar de tema polêmico, acaba com a aula de história. Melhor não constrange os professores dessa forma. Como é que a gente vai entrar numa sala de aula e falar do Brasil sem falar de um tema horroroso? Eu não queria falar da história do jeito que ela é. Eu queria falar de uma história super linda e ficcional. Mas a gente está bem... parece a metáfora do animalzinho encurralado ali, sabe? A gente se sente, às vezes, um pouco acuado, um pouco encurralado. Por isso que é tão importante que a gente se fortaleça conversando, porque parece que os poderes hegemônicos, né, que as pessoas dirigentes do país não têm um baita amor, sabe, pelos educadores. Assim, eu não senti esse amor vindo deles, eu sinto amor vindo das pessoas estudantes, dos educadores, né? Eu não sinto esse amor vindo da nossa classe dirigente. perfeito, professor. Inclusive, eu acho que a gente vai pontuar uma pergunta, né, sobre essa questão, do nosso trabalho, né, como professor. Ele está muito vigiado, muitas vezes. Mas eu queria que você falasse antes, como nesses tempos de política neoliberal, né, a gente tem visto um poder muito grande de algumas instituições financeiras, instituições educacionais, às vezes até a gente pode confundir com instituições financeiras mesmo, né? Enfim, de aliciar colégios e até a gestão educacional de municípios inteiros, né? Como você vê o enfrentamento um tipo de educação que a gente vê na tal chamada pedagogia do aprender a aprender, que é uma educação idealista, no sentido de que existem formas, existem um preenchimento assim do currículo de ensino, onde existe empreendedorismo, né, aulas de empreendedorismo, existe educação ambiental, educação para a paz, né, como uma forma de sanar problemas que eu entendo, eu acho que também o senhor entende, como problemas muito amplos e que às vezes a escola ela não tem como dar conta disso, né? Como a escola vai resolver o problema da violência do país? Como a escola vai resolver o problema da degradação do meio ambiente, né? A gente tem as queimadas todo ano e nunca vê uma diminuição, né? A gente tem a questão do desemprego e não
Enfim, não existe essa questão do emprego com qualidade, né? A gente sempre vê as estatísticas talvez muito mais puxadas pela questão do emprego informal aumentando, né? Queria que você falasse um pouco. Essa é a pergunta mais difícil, sem dúvida, porque a escola, ela é um espaço de disputa, e aí você tem, de um lado, no mínimo, pessoas querendo usar esse espaço para nos educarmos e melhorarmos enquanto seres humanos e sociedade, e você tem essas instituições, esses espaços também sendo usados como espécies de alicerces do próprio sistema. O que eu estou querendo dizer? A escola, ela é ao mesmo tempo um lugar de esperança nosso, e ela também é o lugar em que as classes dirigentes jogam práticas que apenas façam com que as pessoas não se revoltem. É um lugar onde você fica anestesiado o suficiente para não culpar as pessoas que realmente são responsáveis pelas crises climáticas todas. Então, você distribui o prejuízo, sabe? O prejuízo é individual. Você da escola que aprendeu sobre ecologia não conseguiu resolver o problema do planeta, tá vendo? A culpa é sua. Você não estudou direito. Sabe? Então, são formas de parece que são formas de nos tirar do foco do que realmente está acontecendo. Então, a própria grade curricular, ela tinha que ser selecionada pelas pessoas que habitam cada espaço. E se vem de cima para baixo, não, agora você vai ensinar menos história, e agora você vai ensinar mais matemática, e agora você vai falar um pouco sobre ecologia, e agora você não vai falar mais sobre política, agora não é mais aula de história, agora é educação moral e cívica. Não, agora é história de novo. Então, é tão declarado que a escola tem sido utilizada, tem sido aparelhada não para o seu fim maior, que é nos desenvolver, né? Parece muito mais desculpa falar, mas parece mais um chiqueirinho, sabe? Você coloca a pessoa lá, a pessoa fica quietinha lá no chiqueirinho, segura a onda aí, teu pai e tua mãe trabalham, aí teu pai e tua mãe volta, pega você do chiqueirinho. Se possível, por favor, não aprenda nada de realmente relevante, porque senão você vai questionar o status quo, e esse é o grande perigo, que a escola faça tudo menos questionar o que se tem. Então, caramba, né? É no mesmo lugar que a gente disputa e é no mesmo lugar que a gente... É o lugar que a gente tem. E esse lugar não é necessariamente um lugar perfeito. Então, nem mesmo o pouco terreno que a gente tem para trabalhar, a gente não tem garantido nem mesmo esse metro quadrado. Vem um BNCC, vem uma base nacional aí curricular que a gente não compreende bem, a gente não entende a praticabilidade daquilo, a aplicabilidade daquilo. Como é que a gente vai aplicar esse universo lindo que você construiu aqui no texto? Sabe, fica parecendo que o professor que tem uma vontade, sabe? Pô, o texto tá lá, lindão, é para falar de ecologia, é para falar do bem, é para falar... Por que essa sociedade não é perfeita, então, se a BNCC parece que é tudo uma forma de encurralar mesmo, assim, aí a gente fica tudo com uma saúde mental defasada, né, com problemas, assim, porque é tudo muito construído, é tudo muito meticuloso, para parecer que a gente tem tudo na mão, sabe, para parecer que a responsabilidade ela é individual, ou nossa, ou por parte dos estudantes. Então, gente, vai parecer um pouco teoria da conspiração, assim, mas... eu acho que o nosso trabalho é dos mais difíceis, assim, dos mais difíceis. E existem tantos trabalhos difíceis no Brasil, assim. Mas o nosso realmente nós somos inimigos de algumas pessoas muito poderosas, sabe? E é muito louco pensar em professores como inimigos. Nossa, é muito doido pensar. Uma vez eu tomei uma cacetada de um policial no ombro porque eu queria salário maior. E aí é isso que o professor brasileiro ganha. Você quer ganhar mais? Então toma uma no ombro. Então, assim, não dá para ser muito... O otimismo, ele tem um limite, assim, sabe? A gente tem que ter um otimismo a ponto da gente sobreviver e resistir. Mas dizer para quem está entrando nessa de que é um mundo maravilhoso, eu seria antiético, assim, sabe? Eu tenho que avisar a guerra que é. Então, assim, esse mundo neoliberal, esse contexto educacional que a gente tem,
Ah, mano, dos mais problemáticos, dos mais difíceis e desafiadores. Eu torço para que a gente consiga ter um ponto de recuo, mas eu acho que a gente vive um momento de distanciamento dos nossos ideais, assim. Eu acho que são perspectivas, né, que a gente vai formando, né, ao longo da nossa trajetória, da nossa experiência, que a gente até é encarado, né, como um tanto pessimista, né? Mas eu acho que o senhor deve entender, talvez assim, de uma forma mais realista, né? De uma forma, como você falou, a gente tem que ter um otimismo, né? A gente só não pode se dar ao luxo de só ver pelo lado otimista, né? Eu gosto E do otimismo dentro do realismo. Porque um otimismo por otimismo vai fazer eu sorrir até que vai chegar a hora que eu vou chorar. Então eu prefiro chorar o que eu tiver que chorar agora para no final tentar dar uma risadinha. Vamos ver se a gente consegue no final dar uma risadinha. Vamos ver. Professor, pegando um gancho que você falou, né, que você foi agredido por conta de um protesto, né, você querer melhorias para sua profissão, né. Nós queríamos saber como você lidou e como você lida com a forma com que os professores, em especial os professores de ciências humanas, né, têm sido perseguidos, têm perdido sua autonomia em sala de aula, porque a gente vê isso através de projetos, né, como Escola Sem Partido, que criaram essa falácia de doutrinação dos alunos, dessa coisa da suposta ideologia de gênero. A gente fala que nós vamos influenciar uma criança a determinada coisa. Críticas, né, à presença do debate de pautas sociais que são extremamente importantes, que contribuem para o desenvolvimento da criança. A gente queria saber como você lida com isso. Vou pegar a ditadura como forma de entender como penso esse tema. Durante a ditadura, geral, mano, morreu. Tipo, muita gente sofreu. E se não fossem essas pessoas, seria muito difícil imaginar esse pouco espaço que a gente tem hoje. Talvez a gente ainda estivesse ensinando educação moral e cívica. Então, teve uma vez que falaram no Congresso que em situações muito difíceis, resistir é fazer algo, tem sua importância, tem sua relevância. Então, na hora que a gente toma um ondão, aquele caldão, você tomou o caldo, vamos aceitar, a gente tomou o caldo. Só que assim, quanto antes a gente conseguir recuperar, antes a gente vai conseguir respirar, sair, né, daquela turbulência. Então, nesse momento, assim, em que professores estão tão ameaçados e oprimidos, eu acho que, na dúvida, a gente vai resistindo, até que a gente volte a conseguir ter novas perspectivas, novas possibilidades de sonhar. Porque hoje acho que a ideia é mais assim, é resistir para não acabar. É resistir e ser honesto sempre, para que pessoas, estando no ensino médio, ou mesmo depois, em qualquer momento da vida, possam perceber que aqueles educadores não queriam manipular ninguém, não queriam converter e nem que ninguém se inscrevesse em partido nenhum. Eu acho que essa honestidade com o nosso trabalho, ela tem um valor assim fundamental, porque ela fica. O tempo passa e a gente sabe quem foi honesto com a gente, o educador que foi honesto com a gente, o educador que entregou tudo. A gente sabe. Sabe, a gente, quando é mais jovem, e não que a gente tenha não que com mais idade a gente consiga perceber tudo, mas de fato, a gente mais novo tem mais dificuldade de perceber algumas malandragens aí das comunicações todas. Então, às vezes, a gente compra umas ideias tortas. A gente compra. E a gente continua comprando, né? E conforme a gente estuda e aprende, a gente vai se desvencilhando dessas ideias tortas. Então, nesse momento, eu acredito que o que a gente tem que fazer é realmente resistir, nos fortificar, para que a gente tenha novas formas de trabalhar e somar, se não hoje, amanhã, sabe? Mas realmente é um momento assim de muita defesa mesmo. É difícil você se expandir com um ataque tão massivo, né? Das comunicações todas. Por isso que eu acho muito importante disputar os espaços virtuais também, lembrando aí o Chico Sainz, aí os cyberespaços, disputar esses espaços, porque olha, o WhatsApp
o WhatsApp não tem nos ajudado muito, sabe? Então, assim, e não é o WhatsApp uma ferramenta vilã, é a forma que a gente está apanhando neste espaço. Neste terreno, a gente tem apanhado. Então, é disputar esses terrenos, né? Se fortificar para a gente disputar o terreno para que as pessoas possam perceber com calma que a gente não quer manipular ninguém. Pelo contrário, aquela pessoa que chegou falando, não deixem te manipular, por isso seja manipulado por mim primeiro, né? É isso que tem rolado, né? Quem grita mais alto tá levando, né? E eu espero que com o tempo... Eu acho que também é um momento muito novo, de que a gente engole muito essas novas formas de comunicação, né? Da mesma forma que em algum momento que foi falado no Jornal Nacional foi tido como verdadeiro, eu acho que a gente tem que rediscutir. Porque as pessoas estão assistindo vídeos e estão dando como verdadeiro. Então, eu sou um produtor de vídeos. E eu não quero que meu vídeo seja entendido como verdadeiro. Tem que ler da onde eu tirei aquela ideia, tem que entender minha referência. Porque pode ter um dia que a minha referência seja questionada. Então, essa honestidade, sabe, com todo mundo, com nós mesmos, a gente não pode fingir que sabe o que não sabe. Não pode. Senão a gente vai cometer o mesmo erro, de manipular os outros, sem querer manipular. Sabe? Então, toda informação que a gente tem é passível de erro, é passível de uma reanálise. O importante é saber de onde eu tirei a minha informação. Minha informação foi dessa referência. Fechou. E depois a gente rediscute isso. Então, a questão da honestidade com nós mesmos e com os outros é fundamental para que a gente possa resistir a esse contexto de dificuldades. Muito interessante isso que você falou, professor. O Marcelo falou desse novo acontecimento, né, de hoje em dia está sendo mais comum trabalhos informais. E aí chega o novo ensino médio, a redução do livro de história. O professor tem que lidar com o tempo de aula, e aí são várias críticas, né? E aí a principal é que esse novo ensino médio pode ser um agravamento do que está acontecendo, porque pode perpetuar isso da criança, do adolescente, não ser uma pessoa crítica, porque isso não é incentivado. Não é. E a gente é colocado como... nessa situação de escolas sem partido, eu reconheço que foi muito efetiva essa ideia. Confundiu a população. A população colocou o professor como uma possível ameaça. Então, lembrando Darcy Ribeiro aí, né, de que tem alguém interessado em que a população não se eduque, se existe esse projeto para que a gente não se eduque, esse projeto está indo muito bem, né? Quando a gente acha que o professor é um problema, a gente está desse jeito. Então, sim, é super grave a situação, é super grave. E existe um perigo. A gente está sendo tão acuado que existe um risco da gente só conseguir conversar entre nós, de ninguém mais estar interessado no que um professor tem para dizer. Sacou? Isso é muito perigoso, né? Porque se você não acha que a pessoa que estudou a vida inteira aquilo é quem deve dizer sobre aquilo, puxa vida. Então quer dizer que agora eu vou estudar a história do Brasil com coaching? Puxa. Então, assim, é um desafio enorme. Volta para a comunicação. A gente não pode abrir mão de uma comunicação efetiva. E se a educação está como está, talvez a nossa classe de educadores tenha deixado passar alguma oportunidade em relação à comunicação. Talvez a gente não tenha se comunicado tão bem quanto a gente queria. E a gente pode assumir que a gente podia ter feito melhor algum trabalho para a gente poder, de fato, fazer melhor daqui para frente. Então, talvez a comunicação tenha que ser melhor. Talvez nós tenhamos que abrir mão de algumas regras que nós construímos para nós, que o melhor para aquele estudante é saber como é que foram os atos institucionais, o AI1, o AI2, o AI3, o AI4, o AI5. Eu acabei de falar sobre isso hoje numa aula e eu não tenho essa certeza. Será que o melhor para aqueles estudantes era saber aquilo? Porque são tantas importâncias e é difícil a gente priorizar, né? Como é que a gente gasta a nossa energia pedagógica? É um desafio constante. A gente não pode cometer o mesmo erro de apenas reproduzir o que está nos livros e achar que isso vai ser transformador e vai servir para a gente resistir. Talvez não. Talvez a gente realmente tenha que ser criativo.
talvez a resposta ainda não esteja na mesa, sabe? Eu não acho que repetindo exatamente o que a gente está fazendo hoje vai rolar legal. Eu acho que a resposta ainda não está com a gente está ainda batendo cabeça. Mas faz parte. Se não bater cabeça também, aí não tem jeito. Então vamos bater cabeça até achar. Ótimas colocações, professor. E antes da gente se encaminhar para o final, gostaríamos de saber o que levou você a querer cursar História. Qual foi o seu interesse, assim? Na hora de escolher um curso, eu vou para a História. Foi no ensino médio, eu não sabia o que eu realmente amava em relação à profissão. Houve um seminário para fazer, e eu consegui me sair bem nesse seminário, eu consegui me comunicar bem com a turma. E a turma falou, caramba, foi legal isso aí que você fez e tal. E aí, para uma pessoa muito jovem, assim, de várias dificuldades econômicas e tal, é possível que falte autoestima para essa pessoa, e me faltava. Então, quando eu descobri que, nossa, isso aqui eu faço legal, alguém gostou de algo que eu fiz, puxa, eu me senti vivo. E eu já gostava de fato do que tinha acontecido. A verdade é que com 4 anos de idade eu perguntei para um primo evangélico meu, falei, mano, a gente tá aqui no mundo, né? Eu era novinho. Aí eu falei, mas 6 anos de idade, desculpa. A gente tá no mundo, beleza. Quem foi o primeiro? Se não é meu pai, não é meu avô, não é meu bisavô, quem foi o primeiro? E ele, religioso, cristão, falou, é Adão. Aí eu falei, firmeza, Adão. E da onde ele veio? Não, foi Deus, caramba. Ele foi explicar o rolê criacionista. E, mano, eu era criancinha, eu falei, não tá batendo as ideias, eu preciso investigar mais, não desrespeitando essa visão de mundo, mas deve ter uma outra, não falei com essas palavras, mas fiquei curioso, fiquei querendo investigar mais. Então, de verdade, que desde que eu me conheço por gente, eu amo história. Agora, eu percebi que eu queria dar aula de história a partir desse seminário do terceiro ensino médio. E é muito difícil quando você descobre que quer ser professor, porque, gente, as reações são as mais engraçadas possíveis, assim, sabe? Puxa, você é tão inteligente, tem certeza? Mas você quer ser professor mesmo? Aí, depois que as pessoas aceitam que você quer ser professor, aí tem um outro tipo de opressão disfarçada, que é assim, mas você vai dar aula na faculdade? Não, quero dar aula para adolescentes. Adolescente, tá. Como se o adolescente fosse um ser humano menor, né? Como se o adolescente ele só tivesse uma grande importância quando ele entra na faculdade. Aí virou universitário, aí a gente tem que prestar atenção nesse ser humano. Agora, adolescente, né? Então, os professores no Brasil, quando vocês falavam de dificuldade, uma dificuldade que machuca muito nossa autoestima, é que dentro da própria área da educação, a gente cria uma hierarquia de que o professor lá da Universidade X vale mais do que o professor do ensino de base. O salário dele é tão maior, isso está tão comunicado, isso é comunicação. Quando você paga X para um cara e Y para outro, você está comunicando quem vale mais, pô. Sabe, realmente a gente vai achar mesmo que uma pessoa adulta vale mais do que uma criança? Caramba! E somos educadores, nos dizemos educadores. Nos dizemos educadores. Então, foi no terceiro ensino do médio que eu quis ser professor. Eu adoro ser professor de adolescente. Eu acho que essas pessoas precisam de todo o apoio do mundo. Qualquer idade precisa de uma atenção especial, certo? E do meu ponto de vista, a gente devia colocar isso em pauta também. Que a gente coloque em pauta esse mundo da educação versus quem não é da educação. Mas entre nós estamos nos fagocitando e isso é triste, né? Isso não nos ajuda. Professor Walter, você falou que dessa questão, né, de professores, né, principalmente educadores, que a gente está nesse meio acadêmico, às vezes também nesse meio da internet, né? Você tem esse desafio, né, de não comunicar só para esses públicos, né, que são, às vezes, universitários ou assim, de ensino médio. E outros públicos também existem, não é? Claro. Eu fico me perguntando, né, se a proposta da educação ela está sendo efetivamente democrática, né? Está sendo ampla. E o papel do comunicador, né, eu imagino, até onde pude perceber, é comunicar
dessa forma horizontal, como você falou, né? Eu Como queria norte. saber do senhor, queria saber de você como que a gente começa, né, nessa área da comunicação, né, nessa área de professor de história, fazendo aulas, videoaulas, às vezes, muitas vezes, claro, tendo, demonstrando uma habilidade, né, para atrair esses públicos, né, variados. Certo? Muito legal. Existem algumas questões. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula na internet, eu fiquei muito feliz porque eu comecei a receber mensagem de pessoas que viviam muito longe da onde eu vivo, como vocês, por exemplo. Né? Nós vivemos num país muito grande, né? Geograficamente estamos distantes, apesar da gente se sentir tão próximo em algumas ideias. E aí, quando eu comecei a dar aula de internet, eu falei assim, nossa, legal, mais gente vai ter acesso à educação. E depois eu fiquei triste quando eu percebi que a gente ainda vive num país que muita gente nem acesso à internet tem, quando tem uma internet de baixa qualidade. E para a gente ensinar por vídeo, é preciso que a gente tenha uma estrutura mínima, uma qualidade mínima, um dispositivo de uma qualidade mínima e a internet, o acesso à internet também. Então, discutir acesso é muito legal, porque dentro do que parece acessível, tem coisas não acessíveis, sabe? Então, por exemplo, eu estudei a vida inteira em escola pública, sou filho de borracheiro. Então, eu cresci pensando assim, pô, sou pobre, tô na luta, tô no corre, e eu não tenho privilégio nenhum. Depois, no segundo curso de graduação, eu percebo que, como homem branco, eu tenho um montão de privilégio nessa sociedade maluca. E aí a gente vai descobrindo que existem frestas para que a gente preste atenção, mesmo dentro daquilo que nos parece bom. A tecnologia nos parece ótimo, os recursos de audiovisual nos parece ótimo, mas a gente precisa lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet, e a gente precisa lembrar que essa videoaula pode ser melhorada também. A gente começou a falar de videoaula, mas ela pode ser muito melhorada. Então, dica que eu dou para quem está começando ou para quem não está começando já está nessa. Planejamento, então é muito importante roteirizar o que vai ser falado. Quando a gente planeja uma aula, normalmente a gente planeja em tópicos. Então, vou falar do tópico 1, tópico 2, tópico 3. Quando a gente faz um vídeo, é interessante que cada palavra seja roteirizada. O esmero é maior, porque você tem a chance de gravar aquilo e regravar aquilo. Então, se você tiver tempo e acesso, grave mais vezes para que fique o melhor possível. Se você gravar você falando como se fosse somente um registro de uma aula, é o registro de uma aula. É uma aula gravada. Para virar videoaula, eu entendo assim, tá? Isso não necessariamente existe no dicionário. Eu entendo que para virar uma videoaula tem que ser mais do que uma aula gravada. Tem que ser uma aula planejada, roteirizada, editada, com referência, que envolva os dois lados da moeda, né? Nós temos sempre os presentes e os não presentes em cada história. Então, é muito desafiador você fazer um trabalho audiovisual de qualidade. Vão te cobrar. Me cobram por erros que eu cometi. E tá certo, tem que cobrar mesmo, né? Poxa vida, eu podia ter roteirizado melhor. Eu podia ter percebido coisas que eu não percebi. Né? E quando tem um erro, a gente vai lá, edita, refaz. Então, é um trabalho um pouco mais... que se pretende mais duradouro. Quando você vai numa sala de aula presencial e fala por 50 minutos, quando você vai embora... Quem ouviu, ouviu. Quem anotou, anotou. Se foi, se perdeu aquele conteúdo. Numa aula gravada, numa videoaula, aquele conteúdo é eterno. Então, vale a pena um tempo maior pensando no que você vai falar, pensando nas imagens que você vai utilizar, porque as pessoas vão ter acesso a essa informação por muito tempo. Então, uma aula que eu gravei 10 anos atrás, eu utilizei termos que hoje já seria extremamente problemático. Então, assim, a videoaula... ela tem várias vantagens, mas ela tem pontos de atenção. As pessoas vão assistir sua videoaula enquanto você está dormindo, está vulnerável. As pessoas vão perceber um grande erro que você cometeu enquanto você não viu. Não é numa sala de aula que alguém vai te pontuar e você vai poder se defender. Às vezes você não percebe. Então, existe uma outra forma de trabalhar, outras atenções, né? É lógico que aqui a gente só vai falar por cima, mas acho que envolve muito esse planejamento e organização desse trabalho e essa percepção de que esse trabalho ele é diferente.
e merece uma atenção especial. Então, às vezes, a gente comete, não sei se é arrogância, eu acho que é mais o descuidado, de achar que um trabalho novo é igual aquele que a gente já faz. Sabe, quando a gente olha o trabalho da outra pessoa e fala assim, eu sei fazer isso. Se você nunca fez, você não sabe fazer isso. Você só vai ver se você sabe fazer isso ou não no dia que você fizer. Sabe, a gente olha o trabalho dos outros e fala, eu sei fazer isso. Vai lá, faz lá. Vai ficar igual? Faz lá. Vê a treta que é. Vê que, mano, até você acertar a luz, até você acertar o áudio, são coisas que você nem para pensar antes de gravar um vídeo. Você fala assim, é só ficar na frente da câmera, olhar pra bolinha ali, ó. Já era, tá acontecendo. Boa sorte. Vai lá. É uma treta. Então, assim, que as pessoas possam contar comigo. Meu nome é Walter Sola, vocês podem me procurar na internet, tentar conversar comigo, para que a gente possa, para que eu possa aprender com você, para que você possa aprender comigo. Porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém vive tanto a ponto de saber tudo. O Walter, foi perfeito, né? Esse nosso momento. Acho que Eu gostei. a nossa conversa aqui é muito mais que dar resposta, né? Eu acho que não tem esse intuito. A gente não acho que quem pega, assim, quem tem a intenção de pegar respostas a alguns problemas, né? Problemas técnicos, no ensinar, né? Acho que na trajetória do professor a gente vê isso, né? Na experiência, no chão de sala de aula, né? E a gente tenta abordar essas perspectivas, né? A gente tenta, de alguma forma, até acalentar, né, o professor, o historiador, né? E eu queria agradecer muito, né, a você pela disponibilidade. A gente espera que essa conversa tenha sido muito agradável, né, para a gente. E eu queria que a galera, né, os ouvintes, acompanhassem as nossas redes sociais, né? A gente tem, inclusive, um link do Apoia-se. Meu muito obrigado, tá? Professor Walter, a Mariana também, e até o próximo episódio. E eu que quero agradecer vocês, o convite de vocês. Eu espero de verdade poder ter contribuído com 10 centavinhos aí para esse grande debate e que a gente possa se reencontrar e de fato somar e sorrir no final. Muito obrigada, professor. Valeu, Marcelo. Valeu, Mariana. Um beijo para todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima.